E aí pessoal, tudo bem? Olá, Eu sou o Henrique eu sou a Marina. e a gente é o Viagem do Dia. Então hoje a gente está começando uma série de vídeos, certo? Que é da nossa viagem para Patagônia. Patagônia, Ushuaia. Isso aí, a nossa expedição Terra do Fogo, né? Isso aí. Então a gente vai fazer uma viagem de 22 dias para o Ushuaia. A gente vai sair aqui de Santa Catarina, a gente e mais 2 casais. Então a gente vai em 3 carros, né? A gente, mais um casal de amigos de barraca de teto, os 2 carros, e mais os meus pais que vão de camper daí. Isso aí. Né? A gente vai, só para contextualizar a questão do que vocês vão ver na sequência de horário, de custo e tudo mais, a gente vai sair aqui do Brasil dia 24 de dezembro de 2022 e a gente retorna em 14 de janeiro, então a gente vai no verão. Apesar disso, a expectativa é de pegar umas... Desculpa. O que foi? Falei coisa errada? Não, eu tô tentando ler, vai. Ah, tá. Apesar disso, a expectativa é a gente pegar temperaturas um pouco mais baixas, assim. Tem lugares que a gente vai pegar provavelmente cerca de 5 graus, alguma coisa desse sentido. Mas mesmo assim, né, mesmo por isso, a gente vai ter, como o Henrique falou, né, como é um deslocamento de 22 dias, vai ser uma viagem com deslocamentos bem longos em alguns períodos, né, então nos 2 primeiros dias a gente roda 1.000 km em cada dia, mas o interessante de ir para a Argentina no verão, né, é principalmente a questão do horário do pôr do sol, né, então lá... Quando a gente for, o sol vai estar se pondo às 10, né? Tem lugares, a gente vai chegar a ponto lá no Ushuaia, que é a cidade mais ao sul que a gente vai, de sol se pôr depois das 10 da noite. Assim. Então a gente pode ficar tranquilo quanto ao horário de rodar, que não tem problema. Exatamente. Então a gente vai falar um pouquinho da nossa organização, como que a gente vai, né, preparar a nossa mala, o que a gente vai levar, certo? E o que a gente precisa saber para ir para lá, né? É muito importante. Então, assim, vamos primeiro falar, a gente vai de carro, né? Então, quando se fala de carro para a Argentina, tem muitas lendas urbanas, muitas coisas com relação ao que precisa realmente levar. Tem gente que fala que precisa de 2 triângulos, precisa de cambão, precisa colete refletivo, precisa mortalha, não precisa de kit de primeiros socorros, enfim, cada que foi. Enfim, tem várias informações descasadas, assim, sobre isso. Então o que a gente fez foi enviar um e-mail para o consulado da República Argentina em Florianópolis. Sim. E aí ali a gente perguntou, e aí, o que precisa de documentos para a Argentina, o que precisa para transitar lá dentro e tudo mais. E aí eles responderam um e-mail para a gente. E aí vamos começar falando sobre o e-mail, né? Eles falaram que é de pura e exclusiva responsabilidade do viajante que o viajante registre no posto migratório de cada país, na saída e na entrada do país, né? Então, toda vez que ele passa uma fronteira. E aí disso, eu acho que a Nina tem um ponto para falar, que ela tem um conhecido que foi para a Argentina faz pouco tempo, e na Argentina eles pararam de carimbar o passaporte, né, Nina? Verdade. Então, todas as fronteiras, anteriormente, eles carimbavam o seu passaporte quando você cruzava, e agora não está mais sendo feito isso. Agora você cruza totalmente digital. E qual que é o problema disso, né? Porque às vezes se os caras escrevem o teu nome errado, enfim, alguma coisa errada, né? Digita o código, enfim, é como se você não tivesse atravessado. Como se tivesse entrado ilegalmente, né? Exato, entrado ilegalmente. Então, claro que eles proporcionam uma forma de você resolver isso a partir de uma multa, né? Então você consegue pagar essa multa online. E ela custa... 3 mil pesos, né? Que dá em torno de... Depende da cotação que vai pegar, mas no câmbio oficial dá R$300. Em torno de 3 mil pesos. Aí você paga, mas... Enfim, não é tão caro, não é, mas é... Desculpa, em torno de R$100, cotação dá 30 para 1 oficial. Então não é tão caro, mas é algo mais que você tem que, às vezes, contar na sua viagem e tudo mais. E assim, quando você cruza a fronteira, pelo que esse colega dela falou, você não ganha mais nenhum comprovante que você passou, não tem um papelzinho, não tem um carimbo, não tem nada. Então é só eles dizem, beleza, você passou. E aí pode ser que quando você vai voltar, tem algum problema. E para isso a gente tá um pouco receoso porque a gente vai passar por 9 fronteiras, né? Porque a gente acaba entrando, saindo da Argentina, porque a gente entra na Argentina, depois sai para o Chile, depois entra de novo, vai para o Uruguai, volta, enfim. Tem algumas coisas aí que a gente vamos ver o que vai acontecer. Se o veículo não for de propriedade da pessoa que está dirigindo, no caso, ou que estiver junto no carro, né, que for de um terceiro, esse terceiro pode ser realmente um pai, um irmão, uma coisa, ou mesmo que é um veículo financiado, precisa ter uma autorização do banco ou desse terceiro,
registrado em cartório e apostilado lá no cartório, enfim, não sei exatamente esse processo, mas tem que fazer todo um processo antes para tu poder sair com esse veículo do país, senão eles não vão te deixar passar na fronteira. Tá? No nosso caso a gente não tem que fazer isso porque o nosso carro está no meu nome, mas é bom ficar sabendo quem vai com carro financiado, alguma coisa assim, precisa fazer isso. Tá? O consulado também passou alguns links mencionando documentos de viagem válidos, então o que você precisa para entrar lá ou não. Você consegue entrar na Argentina com RG ou passaporte, só CNH não é válido, você tem que ter um RG, tem que ter o documento do carro, obviamente, para circular lá, o carta verde e a CNH, então tem que ter o RG, a CNH, o documento do carro para você circular lá dentro. Aí outras coisas que são necessárias, né, relacionadas ao veículo é o seguro carta verde, né, que você tem que fazer anterior à viagem. Né? Fala um pouquinho sobre o carta Sim, e o carta verde é legal, quem já tem seguro do carro, na hora da contratação, quando sabe que vai viajar, já pedir pro corretor colocar um carta verde lá no seguro, que daí você não tem um custo extra depois. Não é muito caro, o seguro carta verde de 20 dias vai em torno de R$150, mas se já tiver, já facilita, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz essa contratação já anterior, então o meu carta verde tem validade de 1 ano se eu quiser. Eu consigo, é indeterminado, eu não preciso pagar nada mais. Uma outra coisa que é legal saber que o carta verde ele só vale para danos ocasionados em carros de terceiros. Ele não vale para o teu carro. Então se tu bater, ele cobre o carro do outro, mas o teu não. E uma coisa que o meu seguro tem, que a gente contratou isso, é que ele é com validade internacional. Então mesmo lá fora, se acontecer alguma coisa, o meu seguro tá cobrindo. O carta verde ele vale só para Argentina e Uruguai aqui, para o Mercosul na verdade. Ele não tem validade no Chile. Então no Chile tem outro seguro chamado Suapex. Então, em resumo, relacionados a seguro, né, você precisa contratar o carta verde para o Uruguai e para a Argentina e o Suapex para o Chile. Se você não tiver, você não entra no país. Exatamente. Ainda relacionado agora a itens necessários ao veículo, a Argentina você precisa ter 2 triângulos no carro, não só um, né? Então aqui no Brasil a gente, normalmente os carros, né, sempre vem com um triângulo. E lá você precisa de 2 porque eles pedem para que você coloque, né, em caso de alguma coisa, um à frente do veículo e outro atrás do veículo. O outro item que a gente precisa ter para circular lá dentro é ter no carro extintor de incêndio dentro da validade, obviamente. E é isso, esses documentos, esses 2 itens de segurança são o extintor e o triângulo, e é isso que é obrigatório, que a lei manda, tá? Tem outros itens que as pessoas acham que é obrigatório, mas o próprio consulado mandou um link lá dizendo que é tudo mito, na verdade. São coletes refletivos, não tem necessidade. O cambão rígido para reboque, inclusive tem uma parte da lei, que é a lei 24449, que é a lei de trânsito argentina, fala que é proibido rebocar um carro com cambão nas rodovias. Tá? Então, além de não ser obrigatório, tem lugares que você nem pode usar isso aí, é só realmente para emergência. O outro item é a mortalha, né, que era um pano branco para você colocar em cima de algum cadáveres, no caso der alguma coisa. Isso não é obrigatório. E né? o kit de primeiros socorros, que também não é obrigatório. Mas a gente indica fortemente vocês terem, a gente montou para nós. Como a gente vai fazer uma viagem longa, né? São 22 dias, são 3 carros, a gente vai fazer trilha, vai acampar, tudo mais. A gente fez um kit de primeiros socorros para levar. Isso. Aí é um item mais básico, a gente colocou, por exemplo, gases, sei lá, água oxigenada, band-aid, curativos, coisas mais faixa, assim para fazer o básico. Assim. Não precisa ir no hospital se acontecer alguma coisa, né? Então, os remédios para dor de cabeça, enfim. A gente está levando um kit básico, apesar de não ser necessário, a gente acha que é super importante em viagens mais longas, né? A gente vai levar também, como é viagem longa, a gente vai em 3 carros, a gente vai acabar levando uma cinta de reboque. Não é obrigatório, não é nada nesse sentido, mas como a gente vai estar no meio do deserto em alguns pontos, se acontecer alguma coisa com o carro, a gente consegue pelo menos puxar até a cidade mais próxima, né? Exatamente. Aí, claro, aqui a gente focou bastante no nosso carro, que não é uma caminhonete, né? Mas se você tiver uma caminhonete, é obrigatório também relacionado ao veículo. Vamos falar sobre isso? Não sei o que é tu falar. As fitas acessórias reflexivas. Tá, sim. Refletivas, sim. Tá. Então, se você tem uma caminhonete, né, como por exemplo o meu sogro, né, o pai do Henrique, você tem que ter faixas refletivas de 1,5 metro. 1 metro, tá, desculpa. 1 metro e um adesivo relacionado à velocidade, né? Velocidade máxima. Não é obrigatório? Eu não sei isso. É só a faixa? A faixa eu sei. Tá, então a faixa é refletiva de 1 metro. E a placa, ela tem que ser o último
ponto do veículo, né? Então, no caso dele, ele tem uma camper, por exemplo, a camper tem que ter uma placa, né? A gente vai botar uma placa no final da camper, porque ela acaba ficando escondida embaixo, né? Exato. Até no Brasil é interessante ter isso, né? Porque não só pra lá, né? senão fica muito escondida. Mas é isso, né? Acho que a de carros a gente... Acho que sim, isso é o que a gente pegou, pelo menos. E aí, para a questão de comodidade e até segurança, a gente comprou um chip internacional para a gente ter internet durante a viagem, então a gente vai usar os mapas lá. A gente usa o Google Maps em alguns pontos, então eu uso o Google Maps porque ele pode baixar os mapas. Então desde já eu estou baixando os trechos dos mapas que a gente vai usar. Para caso tenha algum problema com a internet, você pode usar o mapa offline. Mas a gente vai ter o chip internacional, então para pesquisar pontos turísticos, se der alguma zebra, alguma coisa precisar, algum outro ponto, a gente tem internet e até para comunicação, né? É isso, é. E a comunicação com a seguradora também, se for necessário. Isso aí, a gente contratou um pacote de 20 GB, né? Pacote de 20 GB. Que nos dá em torno de 1 GB por dia. Isso, claro isso que a gente tem as perdas do Brasil, que aí não vai usar, mas é isso. Né? E só para ter uma ideia, a gente pagou R$300 para esses 20 GB durante 20 dias, tá? Não é um preço tão barato, mas o chip internacional, esse é o mais barato que a gente achou. E a gente falou de seguro Carta Verde antes, seguro Suapex, e a gente tem seguro viagem, né, que inclui o seguro saúde. Bem importante. A gente contratou um que inclui gastos de Covid-19, apesar de não ser mais obrigatório na Argentina, no Uruguai ainda dizem que é obrigatório e, enfim, a gente ia contratar um seguro de qualquer forma, então a gente aproveitou para pegar um com seguro saúde, né? Exato. Seguro Aí COVID, uma dica, a gente contratou via Seguros Promo, que ele é um site onde ele te faz uma relação de vários seguros e ele te indica o melhor custo-benefício dependendo para onde você está indo. Então, a gente pegou um que eu acho que cobre em torno de $60 mil, eu acho, de despesas médicas, além do Covid que o Henrique falou, e nós pagamos, quanto que deu? Foi R$210 por pessoa. Por pessoa, né? Então a gente achou bem em conta, assim, foi bem interessante, o atendimento deles foi bem legal, super rápido. Então o site é Seguros Promo aí, caso alguém não estamos ganhando patrocínio. Não estamos ganhando. Essas coisas. Foi uma experiência legal que a gente teve por enquanto, então recomendamos, né? Como a gente falou de Google Maps ali, que a gente usou para usar para os deslocamentos, para traçar a rota e ver os pontos de parada, a gente usou um aplicativo chamado iOverlander. Eu acho que é bem interessante para quem viaja assim ter ele. Não só internacional, aqui no Brasil são dicas incríveis também. Porque ali ele vai te indicar onde tem camping formal, onde tem camping informal, onde tem lugares que você pode parar para acampar, onde tem posto de combustível, onde tem, sei lá, reabastecimento de gás, onde tem dumping station, que é para você jogar os dejetos, cara, posto policial, fronteira, aviso de perigo, tem tudo que é para um campista tem que ter ali. Tem ali, quer dizer, e quem acampa assim é muito bom ter isso ali. E o legal disso daí é que quem coloca são as pessoas mesmo. Ele é colaborativo, né? Ele é colaborativo, como o Waze, por exemplo, que você vai reportando. Então, você tem um feedback das pessoas que já ficaram naqueles locais, já passaram por aqueles locais e as experiências delas. Então, sempre postam foto, então é algo que a gente consegue ver. Então é algo que a gente consegue ver a realidade do local que a gente está visitando. Então... o pessoal posta foto, bota review, eles falam, lá tem um campinho lá que diz assim, tem já as perguntas pré-definidas, né? Então, tem banheiro, sim ou não? Tem água quente, sim ou não? Tem energia, sim ou não? Algumas coisas assim para você já saber se aquilo lá se adequa para você, né? Porque dependendo do teu estilo de camping, você tem que ter uma estrutura maior ou menor, né? Então... é muito legal, a gente usou, ele é gratuito, você tem o aplicativo e tem o site, tudo gratuito, funciona através de doações, então quem gostar muito, quiser apoiar ele, você doa, mas se não quiser também, você pode usar de graça, tá? Vamos falar agora de roupas? Como é que a gente vai organizar nossas coisas? Então, como a gente vai pegar, principalmente no começo e no fim da viagem, tempo muito quente, tipo, tem lugares que a previsão ali, quando a gente passar, vai estar 36 graus, então é quente pra caramba. E tem lugar lá no meio da viagem que vai pegar 5 graus, vai pegar 2, às vezes, graus de noite. Então tem que levar roupa de quente e de frio. E a gente vai de carro, então no espaço, vamos lá, a gente tem que ir cuidando, porque tem que levar geladeira, a gente leva fogão, leva cadeira, mesa. Primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi já dividir entre os 3 carros as coisas que a gente vai levar. A gente não precisa, por exemplo, levar 3 mesas.
porque não vai usar 3 mesas ao mesmo tempo, não vai precisar levar 3 fogões. Então a gente já escolheu o que cada um leva, mais ou menos, para diminuir um pouco a quantidade de coisas a levar, né? E aí sobra mais espaço para roupas. Exatamente. E daí as roupas, a gente ainda não montou a mala efetivamente, né? Mas uma coisa que a gente vai fazer, e a gente vai mostrar aqui no vídeo, é utilizar sacos de vácuo, né? Sacos a vácuo. Então o Henrique até vai mostrar depois um vídeo que ele fez, onde ele coloca algumas roupas que ele vai levar já depois dele, né? E usando esses sacos você consegue, enfim, diminuir muito o tamanho deles, né? Eu comprei esses aqui que vem com essa bombinha, mas às vezes você tem em casa aqueles de aspirador, que também funciona. Claro que depois, durante a viagem, pode ser que fique um pouco mais difícil manter isso, né? Mas tem alguns que até você sentando em cima, você senta e consegue fecha o ziplock, ele já fica bem menos minuto, né? Diminuir bastante. Então vai ser uma estratégia que a gente vai fazer para fazer nossas malas da viagem. Principalmente as roupas de frio, né? Que geralmente elas são mais fofinhas, são maiores assim, então... Bom, vocês vão ver o vídeo depois do tamanho que as roupas estão e também que elas ficam, assim, então ocupa muito menos espaço. A gente acabou decidindo por dedicar uma mala para roupas de frio, para nossos dois, a gente vai botar junto, e depois as roupas menores a gente bota tudo, cada um na sua mala. Exato. E vão ser três volumes de mala, né? Provavelmente. E daí mais a gente já tem isso para acampamento normalmente, as caixas, né, para colocar itens de cozinha, tudo mais. A gente vai ter geladeira. E mais uma coisa importante é o dinheiro, né? Dinheiro, exatamente. A gente tem algumas opções para dinheiro lá. Lá na Argentina é peso argentino, né, o dinheiro. No Chile é peso chileno e no Uruguai é peso uruguaio. São 3 moedas. São 3 moedas, né? Coisa. E no Brasil, logicamente, o real. A gente poderia fazer todo o câmbio aqui no Brasil, tá? O câmbio oficial é 30 pesos para R$1. Nas casas de câmbio aqui da região, a gente teve algumas casas que estavam pagando 22 pesos por R$1, 20. A gente achou uma que pagou 50 pesos por R$1. Então a gente fez uma troca por ela. A gente escolheu, a gente pegou o dinheiro pro primeiro dia ali e uma sobra assim, a gente levou 30 mil pesos, tá levando do Brasil. Exato, que vai dar aquele em torno de 600 reais, né? Então como no primeiro dia a gente vai rodar 1.200 quilômetros, que é uma pernada gigantesca ali, a gente vai ter que abastecer, a gente vai ter que talvez comprar comida e tudo mais, então a gente vai levar um pouco mais já, e o restante a gente vai fazer a troca pelo Western Union. Exato. A gente optou pela Western Union muito pelas cotações, né? Ela tem valores de cotação muito interessantes, né? Então, por exemplo, a gente ainda não comprou, né? Mas a última vez que eu olhei estava 1 para 60, 1 para 64. Então, assim, é uma das melhores cotações do mercado. O interessante da Western Union é que você consegue ir fazendo saques ao longo da viagem, tem diversos postos de saque, de envio, você faz tudo online pelo aplicativo, então você faz a transferência e dentro de algumas horas, né? Você fala de minutos, máximo hora. Então funciona com Pix, né? Exato. Então tu faz um Pix da tua conta bancária normal, cai lá, então o legal é assim, e no aplicativo você vê onde tem os postos, né? Então você tá chegando ali no lugar, já dá pra fazer uma transferência, chega lá e saca na hora, né? Eu acho que durante a viagem a gente pode até mostrar como é que funciona o processo para compartilhar com vocês e vocês terem uma ideia, mas assim, desde já a gente escolheu isso porque era o mais vantajoso. O IOF era o IOF de papel moeda, que é 1 ponto alguma coisinha por cento. A cotação estava o dobro da oficial, então assim, de perto, de longe, quer dizer, era que mais valia a pena. Porque assim, cartão de crédito, né, nem tanto para essa viagem, mas para qualquer viagem internacional não é indicado, né, porque você paga 6,28% de taxas altíssimas, assim, claro que a gente vai liberar o cartão, né, para caso aconteça alguma emergência, mas a nossa estratégia está sendo usar mais o dinheiro físico, né? Então a gente vai levar, né, além dos pesos, já que o Henrique falou já daqui, nessa cotação legal que a gente achou, a gente vai levar alguns dólares. Isso, né? Para emergência. Para emergência, para algumas fronteiras, alguns pontos turísticos que aceitam dólar, né? Uma moeda super forte que você consegue, né, trocar em qualquer lugar. Então a gente vai levar, não pretendemos levar real, né? Então vai ser basicamente a Western Union para compra de pesos argentinos e o dólar, né? Vai ser basicamente isso. A gente não pretende, aceita, né? Mas pesos uruguaios a gente não pretende comprar, talvez as fronteiras a gente pague, né? Com dólar mesmo, nem peso chileno também. Provavelmente não vamos comprar. A não ser que seja necessário, né? Mas a nossa estratégia é mais ficar com menos moedas e fazer saques recorrentes ao longo da viagem, evitar
ir para viagem com montantes muito altos de dinheiro, né? A gente sabe que às vezes, né, a gente não quer que aconteça, mas pode ser que aconteça alguma coisa e você perde todo o seu dinheiro. Então a gente vai fazer esses saques recorrentes e vamos mostrar aqui ao longo da viagem. É isso aí. É isso. Né? Então acompanha a gente aí, vai ser uma série de vídeos, a gente não sabe ainda quantos vídeos vão ser, mas acompanhe no nosso canal que a gente vai postar toda essa viagem do começo ao final para vocês acompanharem com a gente. E agora vocês fiquem aí com a gente. Isso aí. E boa viagem pra gente. Estamos muito animados. Valeu, pessoal. Valeu.